Atos, capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ao pastor da época, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitrar contra os agrilhões. Aleluia, Deus. Amados ouvintes, internautas, amigos do Evangelho, a palavra de Deus vai falar acerca da transformação de um homem que achava-se estar servindo a Deus, que achava-se estar no caminho da verdade, que achava-se estar no agrado de Deus. Mas este homem se achou-se lutando contra o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio ungido de Deus, que veio a este mundo não para o condenar, mas para o salvar, para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Aleluia, Deus. Esse Saulo de Tarso, ele passou a ser o perseguidor da igreja. Aleluia, Deus. Achando o mesmo que estava servindo a Deus. Aleluia, Deus. Mas ele estava lutando contra o projeto de Deus para com a igreja de Jesus. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus vai nos falar, aleluia, Deus, no versículo 9 do mesmo capítulo do livro de Atos 9, que Paulo esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Durante esses 3 dias, Paulo abriu um jejum de súplica, humilhação, aleluia, Deus, para que Deus o perdoasse do seu tamanho pecado, do seu tamanho erro, pelo qual mesmo estava acometendo, por não conhecer a verdade. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 9, que havia em Damasco um certo discípulo, um profeta, sim, um profeta, um porta-voz de Deus, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão ao profeta. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O que Saulo estava fazendo, igreja? O que Saulo estava fazendo, nosso querido internauta, ouvinte, amigo do Evangelho? Saulo, ele estava orando durante esse período de 3 dias, pelo qual mesmo não comeu e não bebeu, ficou se humilhando, suplicando pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus. E esse mesmo Saulo viu em uma visão que entrava um homem chamado Ananias, e colocava sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes. E ele tinha em suas mãos o poder, a concepção, o direito que foi lhe dado pelos principais pastores daquela época para perseguir a igreja de Cristo, o povo de Deus. E Ananias entendia isto. E ele relata para Deus. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor respondeu ao profeta: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto
deve padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. No versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já não era mais Saulo o perseguidor. Mas nota nesta palavra que o profeta reconheceu Saulo como seu irmão em Cristo Jesus. Oh glória! Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O que me chama a atenção nesta ministração, nesta palavra, é que o profeta Ananias, ele chega a indagar a Deus. E ele diz para Deus que Saulo era um homem terrível, um perseguidor dos santos de Deus, um perseguidor da igreja de Cristo. E Deus responde ao profeta: vai ao encontro dele, porque ele é vaso escolhido. Nós vemos nos dias atuais pessoas que Deus usa pela misericórdia, pela sua graça, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos apoiar até certo momento, certo tempo. E infelizmente estas pessoas permitam-se enganar pelo diabo, pelo adversário, pelo inimigo de nossas almas, e voltam a ter escama nos olhos, assim como Saulo, após ter encontrado-se com Cristo no caminho de Damasco, a sua cegueira espiritual refletiu no seu exterior, criando então escamas que cobriu toda a sua visão. Ananias, aleluia Deus, ele simplesmente ouviu as ordenanças do Senhor, foi ao encontro de Saulo, e quando ele entra na casa onde Saulo estava hospedando-se, durante 3 dias de angústia, de tormento, de arrependimento, de humilhação, sem comer, sem beber, Ananias o sauda, o chamando de irmão, e ainda diz que o Senhor, que se revelou a Saulo no caminho de Damasco, o enviou para que pudesse lhe restaurar a sua visão. E Saulo havia recebido uma revelação através da mão de Deus que já estava sobre ele. Aleluia. Vendo o profeta Ananias chegando no recinto pelo qual o mesmo se encontrava e lhe restauraria a sua visão. Aleluia, Deus. É uma história muito linda, muito profunda, que nos chama uma atenção a pessoa de Paulo, de Saulo, que futuramente pediu para que o chamasse de Paulo. Aleluia, Deus. Olha, voltando aqui um pouquinho aqui atrás na ministração. Tem pessoas que no momento pode te abençoar, pode lhe prestar suporte, pode lhe ajudar, mas acaba se permitindo ser usado pelo diabo e começa a desferir golpes na sua fé, no seu ministério, na forma que você trabalha, na forma que você serve a Deus. Começa a lhe desferir golpes, começa a falar mal de você, começa a lhe criticar, começa a querer lhe queimar diante das pessoas. Como que pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água, amargas e doces? Aleluia, Deus. Como que pode de um mesmo lábio que sai palavras de bênção, sai palavras de maldições? Imagine, aleluia Deus, se Ananias, após ter sido usado por Deus, aleluia Deus, para, aleluia Deus, restaurar a visão de Saulo e lhe batizar em seguida, aleluia Deus, Saulo recebeu o batismo com o Espírito Santo em seguida, aleluia Deus, recebeu a graça de Deus através da vida do profeta Ananias. Imagine só, se o mesmo profeta tivesse
começado a perseguir o ministério de Saulo. Se o mesmo profeta começasse a desferir golpes na fé de Saulo. Aleluia. Sabendo que ambas as partes reconheciam o chamado de Deus. Reconheciam o chamado, a vocação de Deus na vida do apóstolo Paulo. Imagine só. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos dentro das religiões irmãos amaldiçoando irmãos. Irmãos perseguindo irmãos. Aleluia, Deus. Infelizmente, nós vemos isto. Ministério perseguindo ministério. Aleluia, Deus. A mesma pessoa que te abençoou, que te apoiou, que te incentivou a exercer o seu chamado, é usada pelo diabo para desferir golpes na sua fé, no seu ministério, no seu chamado. Imagine comigo, se isso tivesse acontecido entre Ananias o profeta e entre o apóstolo Paulo. Aleluia, Deus. Tinha ficado meio que estranho, não é isso? Como é que pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de águas, doce ou amargas? Não tem como. Não tem como. Ou é um homem de Deus, ou é um feiticeiro encamuflado dentro da religião. Porque não é diferente. Um feiticeiro para um crente que joga praga, que amaldiçoa a vida do próximo, que desfere golpes na fé alheia, que descomunga o servo alheio, que procura, na verdade, se permite ser usado pelo diabo para sugar a unção que Deus derramou na vida do ungido, do vaso escolhido, do filho de Deus, do homem de Deus. Infelizmente, isto tem acontecido no meio do povo que se chama pelo nome de Deus. Pessoas que outrora estavam abençoando, apoiando, incentivando, estão permitindo ser usado pelo diabo para barrar o seu chamado, parar você, acabar com o seu ministério, com a sua fé, lhe matar na fé. Se você se congrega em um ambiente onde você não vê crescimento, onde você não vê um bom testemunho, onde você não vê uma doutrina que lhe impulsione a crescer, a vivenciar o teu chamado, a vivenciar os projetos de Deus, saia deste lugar. Procure um lugar pelo qual você seja incentivado a crescer, tanto na fé como financeiramente, espiritualmente, materialmente. Procure se congregar em um local onde você veja Deus trabalhando verdadeiramente na igreja, no ambiente, no recinto, no local. Aleluia, Deus. Não deixe este líder doente matar a tua fé. Não deixa este líder enfermo, esse ministério doente, barrar o teu chamado. Não deixa esse ministério, essa igreja, esse líder cancerígeno transmitir a sua doença, o seu mal para você. Saia deste lugar. Está escrito no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em suas más obras. Aleluia, Deus. Não seja cúmplice desse líder que sofre com um câncer espiritual, a ponto de explodir, e infectar todos os membros, todo o povo. Saia daí. Saia daí. Viva de glória em glória. Vivencie o seu chamado com Deus. Exerça a função que Deus confiou em tuas mãos.